Queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do curso Dom Divino do Perdão, nessa nova modalidade em podcast aqui do Instituto Online Brasil. Meu nome é William, sou diretor do Instituto Online e hoje tenho o prazer de receber aqui para nossa aula o irmão Danilo Vieira, que é um grande amigo que vai nos ajudar nessa aula aqui de hoje. Danilo, obrigado e seja muito bem-vindo aí na nossa aula do Instituto Online Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Estou muito animado pela oportunidade de poder conversar um pouquinho hoje sobre os princípios do Evangelho desse curso tão especial. Obrigado, Danilo. Danilo, fala um pouquinho sobre você para os nossos alunos, né? Da onde você nasceu, de onde você é, um pouquinho sobre a sua experiência no trabalho, na igreja, enfim, contar um pouquinho sobre você aí para os nossos alunos te conhecerem. Ok. Bom, eu sou o Danilo Vieira. Eu nasci na cidade de Tupã, no interior de São Paulo. Eu moro aqui na cidade de Marília desde 2012. Sou membro da igreja desde pequeno. Tive a oportunidade de participar do seminário, do instituto. Eu servi uma missão de tempo integral na região de João Pessoa, em Natal, no Rio Grande do Norte. Foi uma experiência maravilhosa também. Eu moro aqui na cidade de Marília, como eu falei, desde 2012, quando eu mudei para cá, para que pudesse, então, continuar os estudos, também ter uma oportunidade profissional nova, né? Eu trabalhei já em áreas comerciais, tecnologia, e trabalho na área educacional já há mais de 10 anos, né? De 10 a 15 anos. E tem sido uma experiência muito especial, direcionar também a minha atividade profissional dentro do sistema educacional da igreja, quando, então, iniciei essa jornada. Que legal, obrigado, Danilo. Então, nós vamos ter uma ótima experiência hoje aqui com o Danilo. Nós servimos juntos também aqui na presença da Estaca, tem sido uma grande bênção trabalhar junto com o Danilo e tenho certeza que vocês vão sentir esse privilégio, né, de podermos debater sobre os princípios aqui. Bom, a proposta da aula de hoje, pessoal, e também de estar aqui com o irmão Danilo, é nós conversarmos sobre a lição número 2, que vai abordar os capítulos 2 e 3 do livro Dom Divino do Perdão. No capítulo 2, o Elder Anderson ele traz uma perspectiva muito interessante e eu queria começar, Danilo, conversando com você sobre isso. Porque o Elder Anderson ele menciona que as experiências de outras pessoas nos ajudam para que nós possamos aprender o Evangelho e também, com certeza, ter algumas lições reservadas para o nosso coração, a fim de que nós possamos compreender a forma como o Salvador ele trabalha e algumas verdades importantes do Evangelho. E logo de cara, no capítulo 2, Elder Anderson ele recorta várias histórias de várias pessoas com arrependimento e com perdão. E não tem como não se emocionar com essas histórias. E eu gostaria muito de começar trabalhando aqui, conversando com vocês sobre duas dessas histórias. Uma delas foi muito impactante, que conta a história de um bispo que servia em uma determinada localidade e foi acordado à noite, né, de repente, com uma ligação de que uma pessoa tinha invadido a casa de alguns membros da igreja na região da ala dele. Ele conta, né, até frisei um ponto aqui da história, ele diz assim, ó, quando ele encontrou uma das famílias que sofreu esse problema, ele disse assim, encontrei a família traumatizada e muito perturbada. Após consolá-los por algum tempo, decidi partir. E lembro-me de ter olhado aquele homem que havia causado tamanho sofrimento às maravilhosas famílias da ala, e pensando comigo mesmo, como você se atreve a vir à nossa ala e aterrorizar as maravilhosas famílias? Espero que eles o tranquem numa cela e joguem a chave fora. Então, vendo a situação dos membros, vendo aquela situação ali de sofrimento, o bispo por um momento olhou para aquele homem que havia feito algo muito errado e teve aquele sentimento, né? Olha, espero que você possa sofrer por aquilo que você fez. Mas foi interessante algo que aconteceu posteriormente. Enquanto ele estava dirigindo de volta para casa, ele teve uma inspiração e uma repreensão do espírito. O Senhor colocou na mente dele as seguintes palavras: como você se atreve a julgá-lo? Ele é meu filho. Volte lá e diga a ele que o Pai Celestial o ama. Então aquele bispo, imediatamente obedecendo à voz do Espírito, voltou, encontrou aquele homem. E a cena foi um pouco difícil, porque ele relata na história que o homem estava muito alterado, expressou xingamentos, obscenidades para ele, mas então ele sentou ao lado dele no meio-fio e olhou para ele profundamente e disse que tem uma mensagem para lhe dar.
Quero que saiba que o nosso Pai Celestial o ama. Fiquei surpreso que ele tinha permanecido calmo quando caminhei na direção do carro e fui embora. Essa foi a mensagem do Senhor para aquele homem. O Pai Celestial te ama. Depois de muito tempo, quando o bispo voltou para ver aquele homem, agora atrás de uma grade, né, numa cela, ele falou que estava muito difícil aquela situação e que ele não conseguia se lembrar de nada que tinha acontecido naquela noite. Mas uma coisa ele não se esqueceu. Ele disse: Lembro-me de você ter olhado nos olhos e dito que meu Pai Celestial me amava. E esse pensamento tem sido a única coisa que tem me ajudado a suportar estes últimos dias e meses na prisão. E diante dessa perspectiva, Danilo, eu queria que você pudesse dividir com a gente um pouco, né? Essa advertência do Senhor nos ensina muitas coisas, tanto da perspectiva da própria pessoa que fez aquelas coisas erradas, como da perspectiva do próprio bispo, né? Então, o que que essas advertências, né, que o Senhor deu ao bispo, elas podem nos ensinar? Tanto olhando pelo foco da pessoa, como a do bispo, Danilo. Gostaria que você pudesse dividir um pouquinho com a gente seus sentimentos sobre isso. Ok. Realmente é uma história maravilhosa, né, que nos ensina muitas lições. Eu acredito muito que o Evangelho de Jesus Cristo, ele pode sempre nos proporcionar a oportunidade de uma mudança, de recomeçar. O presidente Nelson, em certa ocasião, ele disse que nunca somos jovens demais para aprender e nem velhos demais para mudar. Ele disse também que os nossos anseios em aprender e mudar, ele vem de um esforço divinamente instilado para alcançarmos o progresso eterno, e cada dia traz uma oportunidade para que nós possamos então tomar decisões para a eternidade. Então, acho que todos nós, sendo jovens, mais velhos, nós precisamos primeiro acreditar de que sempre existe a possibilidade de uma mudança em nossas vidas. E temos que ter um grande cuidado nos dias atuais com os rótulos. Hoje, muitas pessoas têm tomado a decisão de criar rótulos, né, de colocar, de definir as pessoas por aquilo que elas falam, pelas preferências esportivas, políticas, ou mesmo, né, por uma nacionalidade, por uma circunstância de um estado civil e assim por diante. Na verdade, isso somente muitas vezes resulta em tornar as pessoas, rebaixar as pessoas, ou diminui a autoestima, ou mesmo acaba diminuindo a fé e a esperança que as pessoas podem ter quando elas são rotuladas. E aí me vem à mente, pensando um pouquinho sobre a maneira como os profetas de Deus nos ensinam que nós precisamos ver uns aos outros. Estava pensando um pouquinho em algumas das palavras que o presidente Nelson proferiu algum tempo atrás, e isso me chama bastante atenção porque ele fala exatamente o que o Senhor nos diria se ele estivesse conosco, falando a um grupo de irmãos, de jovens. Ele disse: eu acredito que se o Senhor estivesse falando diretamente a vocês essa noite, a primeira coisa que ele iria certificar de que vocês entendessem é a sua verdadeira identidade. Meus queridos amigos, vocês são literalmente filhos espirituais de Deus, cantam: sou um filho de Deus. Mas essa verdade, ela está gravada no seu coração? Ele pergunta. Se essa verdade já salvou em algum momento em que você foi confrontado com uma tentação, então ele convida todos nós a nos lembrarmos de que a nossa verdadeira identidade, de que todos nós somos filhos de Deus. Isso não pode soar apenas como uma frase bonita, precisa estar gravado no nosso coração. Então acredito que isso nos ajuda a poder ver as pessoas a partir da perspectiva de Deus, não definindo as pessoas por um comportamento, por uma ação, e a correção virá com as pessoas que têm autoridade para isso, para ajudá-las, e nós precisamos ajudar as pessoas a terem essa visão ainda mais elevada de que o amor de Deus pode ajudar a todos nós. Nossa, obrigado, Danilo. Não tem como não vir aquela escritura na mente que está em Doutrina e Convênios, na seção 19, né, onde o Senhor ele fala sobre o valor das almas, né? E o Senhor ele diz que o valor das almas é grande à vista dele. E como você mesmo mencionou, com essa citação especial do presidente Nelson, o Senhor se certificaria que cada um de nós pudesse ter essa plena convicção de que somos filho dele. E isso é muito importante. Agora, Danilo, uma coisa que de fato eu gostei quando você mencionou é que às vezes a gente acaba criando rótulos para as pessoas. E nós temos que ter esse cuidado. Até mesmo o Elder Cole deu um discurso muito especial, ele disse que às vezes nós temos que evitar enxergar as pessoas como um produto mal acabado, né? Ou seja,
elas podem mudar. E diante dessa perspectiva, Danilo, qual que é o risco que nós corremos pessoalmente quando nós começamos a enxergar as pessoas pela perspectiva dos erros e não como filhos e filhas de Deus? Muito bem. Eu acredito muito, William, que nós podemos perder a oportunidade de viver algumas experiências que somente podem ser vividas, né, ou mesmo desenvolver alguns tipos de atributos muito específicos do Salvador, que somente podem também ser desenvolvidos em algumas situações ou algumas circunstâncias muito específicas. E talvez podemos até mesmo comprometer a oportunidade de permitir que a expiação possa agir em nossa vida, nos dando a capacidade que precisamos, né, e também o crescimento, e na vida de outras pessoas. Se nós ignorarmos ou não olharmos as pessoas a partir dessa perspectiva. Uhum, com certeza. E eu sempre me penso bastante quando, olhando para nós mesmos, todos nós temos nossas falhas, somos pessoas imperfeitas e a mesma medida de misericórdia que muitas vezes nós desejamos para nós, precisamos também ter esse mesmo olhar de compaixão, né, para os nossos irmãos. E essa experiência desse bispo, pelo menos, ficou muito impactada no meu coração, o fato de que o Senhor pediu para que ele pudesse voltar lá e dizer que aquele homem era um filho dele. E nós precisamos, com certeza, né, cada vez mais ter esse entendimento de que todos são preciosos para o Senhor. Isso, muito obrigado, Danilo, por dividir os seus pensamentos conosco. E aqui eu abro só um espaço para nós fazermos a primeira pergunta para os nossos alunos. Nós falamos bastante sobre esse incrível amor, né, que o Senhor tem por nós. E gostaria que vocês pudessem, pessoal, agora lá no nosso formulário de frequência, responder a seguinte pergunta: em que momentos da vida do Salvador vocês se lembram que ele demonstrou um profundo amor pelas pessoas que estavam à volta dele? E como você se sente ao pensar na magnitude desse amor? Perfeito? Então você vai responder lá no nosso formulário essa pergunta, pensando, citando algumas ocasiões em que o Salvador demonstrou profundo amor e como você se sente pessoalmente ao ponderar sobre a grandiosidade desse amor. E dando seguimento, uma segunda história que eu gostaria de trazer aqui para nós é de fato um outro ponto muito impactante que agora fala um pouco sobre a perspectiva do perdão. Porque, inevitavelmente, nós vivemos nessa terra, temos o contato, o convívio social, ele é inerente à nossa existência aqui. E, vez ou outra, nós vamos passar por situações em que alguém nos magoa, pessoas próximas fazem com que nós possamos sofrer. E nessa história da irmã Becky Murdoch, ela compartilha seus sentimentos muito ternos em relação a uma situação que ela vivenciou no seu casamento. Ela conheceu um jovem missionário retornado que tinha um testemunho árduo do evangelho e decidiu se casar com ele, né, e compartilhar a vida, uma vida a dois junto com esse jovem. Ela disse que uma das coisas que mais chamou a atenção dela quando ela o conheceu foi quando justamente foi esse testemunho vigoroso que ele tinha após ter servido uma missão. Infelizmente, depois de algum tempo, ela começou a perceber e descobriu que o marido ele tinha um sério problema com pornografia. E esse problema fez com que ela pudesse se sentir assim muito muito chateada. Mas ela falou que o amava muito e ela queria ajudar para que ele pudesse retornar para o caminho do Senhor e para que tudo que elas construíram pudesse continuar, né? Mas o fato é que após anos e anos, nada mudou. Ele continuou tendo alguns comportamentos dessa natureza e o relacionamento deles foi se enfraquecendo bastante. Ela compartilhou um sentimento que me chamou muita atenção, que às vezes representa, Danilo, assim, às vezes o sentimento de muitas pessoas que passam por situações semelhantes. Ela disse: eu me sentia destroçada, atemorizada, solitária e muito triste. Eu orava constantemente ao Pai Celestial. E certo dia acordei e a dor havia sumido. O que posso dizer é que o dom da expiação é real e ele removeu a minha dor. Depois de muitos anos em que ela vivenciou essa situação, o marido dela, infelizmente, depois de muitas dessas questões, ele mesmo resolveu ir embora e ela sofreu por muito tempo. Mas depois desse tempo, com certeza,
ela sentiu-se curada. O fato interessante sobre essa história foi o que aconteceu posteriormente, porque esse marido, esse ex-marido dela, começou a ter uma vida dissoluta, vivendo, ele bebia muito, fazia muitas coisas erradas, e ele descobriu uma doença séria, que rapidamente começou a debilitar ele de maneira que ele não conseguia mais cuidar dele mesmo. E foi então que ela teve que, a única ajuda que ele tinha eram as filhas e a ex-esposa, que já era casada com um novo marido. E ela recebeu ele em casa e começou a cuidar dele novamente. E ela disse assim, ó, as minhas orações a respeito dele mudaram. Então, anteriormente, ela tinha uma preocupação de não querer mais ver ele, de se isolar, né, de não ter mais um contato com ele. Mas ela diz que as orações delas passaram a ser assim, ajuda-me vê-lo, Senhor, como tu o vês. Milagres ocorreram ao começar a vê-lo como o Pai Celestial o vê e como o Filho de Deus. Eu, que era muito amado e que havia sido ludibriado por Satanás, afastado de uma família que o amava, e de uma igreja pela qual ele havia sentido profundo amor, e agora estava sendo destruído por causa das mentiras do pai de todas as mentiras. E ela continua dizendo sobre a experiência do novo marido em relação a essa situação. Meu novo marido também pôde servi-lo, ajudando a preparar as refeições para nós que estávamos cuidando dele, assim como fazendo modificações na casa para que pudéssemos mantê-lo lá. E quando fosse possível, o meu novo marido também teve seu coração enternecido, e meu ex-marido, foi pelo meu ex-marido até o ponto de dizer que o amava como irmão. Então, eu fiquei pensando, que situação mais incrível, né? Como isso pôde acontecer? Uma pessoa que causara tanto mal, e mesmo assim ainda a ex-esposa, ela o recebeu de volta e teve todos esses cuidados. Ela disse que não tem uma explicação a não ser a expiação do Salvador Jesus Cristo, que pôde ajudar ela a deixar aquele sentimento de mágoa de lado, de tristeza, e poder ajudar aquele homem que estava num estado de extrema complexo, né, que não teria ajuda de ninguém. Eles puderam ajudá-los novamente. E aí, Danilo, quando a gente ouve essa história, a gente, né, conforme nós percebemos que o processo ele não aconteceu de maneira imediata, esse processo de cura. Foi um processo que ela sofreu muito, durante anos ficou se relutando com esse sentimento, até que ela disse que um dia o sentimento de cura ele veio. E o que que essa experiência, Danilo, ela pode nos ensinar sobre o tempo do Senhor e sobre como a expiação de Jesus Cristo ela pode curar feridas profundas, até mesmo muitas vezes que para nós pode parecer impossível de ser curado. Muito bem, uma ótima pergunta. Quando você fala sobre o processo, né, o tempo do Senhor, estava pensando um pouquinho sobre como o Senhor ele age. E segundo o Nef 28:30, ele nos ensina: darei aos filhos dos homens linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. Pensando um pouco sobre a lição que essa escritura traz, né? Quando nós lidamos com algo que é muito grande, precisamos trabalhar muitas vezes em porções pequenas e diárias, né? Como temos que pintar uma casa inteira, mas nós vamos precisar nos concentrar em uma parede de cada vez dentro desse processo, para que a gente possa, com o tempo, conseguir, então, lidar com algo que é muito grande, muito desafiador e muito difícil. Quando nós olhamos as coisas que acontecem em nossas vidas, a partir dos nossos próprios olhos, isso nos traz uma visão um pouco mais limitada, talvez de pensarmos no senso de justiça, de pensarmos em muitos outros caminhos que talvez não vão ser o caminho que vai nos ajudar a cumprir o nosso propósito, né? Mas quando nós buscamos a olhar as coisas que acontecem sob uma perspectiva muito mais elevada, uma perspectiva de Deus, nós passamos a entender esses acontecimentos como algo, como parte de um plano, e nós começamos então a nos conectar com ele e aumentamos o nosso entendimento de que, como diz em Alma 7, que é a expiação dele, do Salvador Jesus Cristo, ela tem um poder capacitador. Nós temos o nosso limite, vamos fazer o nosso melhor e vamos ser capacitados aquilo que nos falta, um poder de cura, para que nós possamos ser curados das dores, das enfermidades, daquilo que nós estamos lidando, né? Muitas vezes, às vezes por escolhas, às vezes por circunstâncias, às vezes
por escolhas de outras pessoas, temos também sido afetados, mas também o consolo. Eu gosto da palavra quando ele diz que nos socorre, né, diante de uma situação de desespero, uma situação muito difícil, né? Ele pode também nos socorrer. Então, pensando que ele conhece cada dor, cada sentimento, cada experiência que nós estamos vivendo e ainda vamos vivenciar, isso nos leva a pensar que ele pode ter uma empatia perfeita, como ensinou o Elder Bednar a todos nós, na medida em que nós, então, compreendemos mais sobre esse grande sacrifício. Talvez podemos, então, nos perguntar, né, como que alguém pode perdoar alguém que fez algo tão duro, como que alguém consegue poder se libertar de tal sentimento, né? E a resposta é exatamente essa: permitimos que Deus ele pudesse prevalecer em nossas vidas. Nós buscamos contar com a ajuda e com a força dele, que vai muito além de nossa capacidade mais limitada, mas com ele essa força ela se torna muito mais provável de alcançarmos, né, essa perspectiva e essa força que nós precisamos, que vem desse grande poder. Então, dentro desse processo, nós precisamos fazer o nosso melhor, mas permitir que Cristo ele possa complementar e manifestar o poder, a direção e a força dele, né, conforme as promessas dos convênios que fizemos. Obrigado, Danilo. E é interessante notar porque na própria experiência, né, a Beck ela relata isso, ela diz assim que depois de muitos anos, ela sofreu muito, o coração dela estava amargurado, estava entristecido, e ela disse que num um momento ela sentiu a cura chegando ao coração dela. E ainda dentro dessa perspectiva, Danilo, como é que nós podemos, que conselho nós poderíamos dar para um jovem que talvez esteja passando por uma situação semelhante, talvez ele esteja passando por um momento em que precisa perdoar alguém, ou que precisa permitir que o Senhor, ou precisa ser curado de algo que tem ferido o coração. Diante de tudo isso que nós falamos, qual um conselho que você poderia compartilhar com nossos jovens, talvez para ajudar aqueles que estão assistindo, ou talvez qualquer outra pessoa que venha sofrer com uma situação em que seu coração possa ter uma tristeza ou algo nesse sentido? Ótima pergunta. Acho que todos nós podemos lidar em algum momento, né, com uma dor, e vamos precisar sempre, né, da ajuda do Senhor. No ano passado, estava acompanhando um grupo de jovens, né, de uma classe do seminário, e nós tivemos ali uma situação muito difícil, né? Um grupo de jovens perdeu um amigo querido, e eles se uniram em determinado momento e eles cantaram uma música, um hino da igreja, e com um propósito muito especial. Eu me lembro, e as palavras dessa música, ela diz o seguinte, essa música, chamado Ele é a Cura, né? Ele sabia das tristezas, sabia que haveria dor, mas preparou uma maneira de ser o nosso Salvador. Ele vai sarar e vai nos socorrer, se nele quisermos crer. E diz: Ele é a cura, a paz de vida, a paz divina. Das tormentas, ele é a salvação. Quando choro, ele me ajuda e vai colocando o meu coração. Às vezes a minha dor é tanta, às vezes eu não posso aguentar. Mas todo o peso deste mundo Cristo pôde suportar. Ele é a cura, a paz divina, das tormentas, ele é a salvação. Quando sofro, ele ajuda e vai colando o meu coração. A mensagem desse hino é muito especial e nos leva a pensar que ele é a cura. Doutrina e Convênios 8, de 2 a 4, em momento em que Oliver, né, pensava sobre a importância do dom da tradução, o Senhor estava ensinando a ele a maneira como ele fala conosco e diz a ele que o Espírito, né, a maneira como o Espírito, então, fala conosco, e ele, então, no versículo 2, declara: falarei à tua mente e ao teu coração, pelo Espírito Santo. E depois ele diz: este é o Espírito de revelação. E no 4, este é o teu dom, usa-o e serás abençoado. Então, quando nós aprendemos essas verdades, elas entram em nossa mente. Mas quando nós estamos ouvindo algumas experiências como essa, tão impactante, especial, preenche o nosso coração. Então, eu diria que aprender a doutrina de Cristo, como estamos estudando hoje, mas também pensar em situações que nós já vivenciamos ou em experiências que outras pessoas já viveram, onde elas conseguiram lidar com situações difíceis, encontrar o perdão, buscar Cristo, né, nesse processo, alcança o nosso coração. E é isso que nos ajuda a poder vivenciar uma experiência de tomar melhores decisões, nos dá fé, força, esperança para agir. Então, conhecer a experiência de vida de outras pessoas, se lembrar de outras ocasiões em que nós
já vivenciamos uma experiência como essa, para que possamos então ter esse foco na direção de buscar a Cristo, envolvê-lo nesse processo, pensando então na grande oportunidade que existe de crescermos com essas experiências e de vivenciarmos, com a ajuda dele, as situações ainda que sejam muito difíceis. Obrigado, Danilo. Eu tenho certeza que essas escrituras que você compartilhou, esse hino, essa música é poderosa. E eu quero testificar, queridos alunos, que de fato ele é a cura. E se você, por algum motivo, tem vivenciado uma situação em que seu coração precisa de cura, você precisa de perdão, precisa perdoar alguém, eu posso testificar que o Senhor ele vai curar o seu coração, assim como essas palavras que o Danilo compartilhou conosco. A segunda pergunta da nossa aula agora para os alunos, gostaria que você pudesse compartilhar conosco qual foi a lição mais importante e impactante que ficou dessas duas histórias que nós dividimos aqui com vocês nessa aula. E por que foi impactante para você? Tá bom? Você vai escrever lá no formulário essa pergunta, a resposta para essa pergunta. E Danilo, partindo agora para um outro debate, né, relacionado ao capítulo 3. O título do capítulo 3 ele é muito impactante. Ele diz que o arrependimento é uma ideia fora de moda para as pessoas, muitas vezes. E os nossos jovens, eles enfrentam situações diversas, né? Eles estão na escola, estão na faculdade, estão em muitos lugares e que eles precisam, com certeza, e vão passar por algumas situações em que vão ouvir isso, talvez. Ah, o arrependimento é uma ideia fora de moda, por que você está fazendo isso? E eles precisam ter forças espirituais para, com certeza, permanecerem fiéis. O Elder Anderson, Danilo, ele diz o seguinte: no contexto atual, nós vivemos diante de uma multidão que não apenas discorda passivamente da ideia do arrependimento, mas que às vezes, desculpa, trata com desdém o nosso desejo de mudar e de retornar à presença de Deus. Não é fácil, não é confortável. Diferentemente do que ocorre no mundo, o arrependimento é o ponto central do Evangelho de Jesus Cristo. Não deixem se desanimar pela falta de fé ao seu redor. À medida que o mal cresce no mundo, existe um poder espiritual compensatório para os justos. Ao mesmo tempo que o mundo se desprende de suas amarras espirituais, o Senhor prepara o caminho para aqueles que o buscam, oferecendo-lhe maior segurança, maior confirmação e maior direção espiritual em que estão viajando. O dom do Espírito Santo se torna uma luz mais brilhante no despontar do crepúsculo. Então, eu gostei muito dessa menção que o Elder Anderson fez, porque, de fato, às vezes dá um certo medo, preocupação, quando nós olhamos as notícias, quando nós vemos o mundo que estamos vivendo se tornando cada vez mais caótico. E fico pensando, né? Nós temos. é, por exemplo, tenho crianças pequenas e penso muito neles, como é que eles vão enfrentar esse mundo. De fato, pode ser um pouco desesperador. Mas, como o Elder Henderson disse, me chamou muita atenção. À medida que o mal ele cresce, existe uma força compensatória que faz com que os justos eles sejam abençoados. Agora, diante disso, nessa visão, Danilo, desse contraste, para o mundo, o arrependimento é uma ideia fora de moda. Mas o Elder Henderson fala que ele é o centro do Evangelho de Jesus Cristo. E por que, Danilo? O arrependimento, ele é visto como dessa forma, né, de acordo com as palavras do Elder Henderson, como o centro do Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem. Bom, nas Escrituras, lá em na primeira sessão de Doutrina e Convênios, o Senhor ele disse o seguinte, no versículo 24 até o 27, eis que eu sou Deus, e disse-o, e esses mandamentos são meus e foram dados aos meus servos em suas fraquezas, conforme a sua maneira de falar, para que alcançassem entendimento. Se errassem, que fosse revelado, e se buscassem sabedoria, fossem instruídos, no 27. E se pecassem, fossem repreendidos, para que se arrependessem, no 28 diz, e se fossem humildes, fossem fortalecidos e abençoados do alto, e recebessem então conhecimento de tempos em tempos. Né? Então, o Senhor está nos dizendo aqui, em alguns momentos nós erramos, cometemos pecados, e Ele nos deu então mandamentos, nos deu conhecimento, entendimento, para que nós possamos então melhorar
lidarmos com este processo. Então, eu diria que nós estamos em um período de preparação, fazendo muitas escolhas. E às vezes nós vamos cometer alguns erros, e esses erros fazem parte desse processo. Por isso nós precisamos do entendimento, do conhecimento que vem dele, do seu evangelho e também da expiação de Jesus Cristo. E a realidade é que Jesus Cristo, ele é o ponto central de todas as coisas. Nós oramos a ele, cantamos para conhecê-lo, estudamos o evangelho também para conhecer mais sobre ele e o seu poder. Então, o caminho que nos leva à reconciliação, ele é através de Jesus Cristo, a maneira pela qual nós podemos, então, tornar a expiação operante em nossas vidas, é demonstrando essa humildade em relação aos mandamentos, ao evangelho, ao conhecimento, e também um espírito aí comprometido, arrependido, desejoso de realizar algumas mudanças, tendo arrependimento como muitas vezes a oportunidade de deixarmos algumas coisas que não são tão boas e começarmos a fazer algumas coisas que precisamos, então, iniciar a fazer. Então, é um processo, é o caminho pelo qual nós podemos, então, melhorar e alcançarmos o propósito de nossas vidas, alcançarmos uma conexão com o nosso Salvador. E eu queria só testificar de que eu sei e sinto com certeza em meu coração o quanto ele é misericordioso conosco, o quanto ele se encontra aberto e disposto a nos acolher, nos ajudar, e como tudo isso, dentro de um plano maravilhoso, foi preparado para nos ajudar, como mencionado nessa escritura, né? Ele nos deu mandamentos, né, para que nós possamos alcançar entendimento em nossas fraquezas, quando nós errarmos com humildade, com as melhores escolhas, né, vivenciarmos essa mudança na nossa mente e em nosso coração. Obrigado, Danilo. Que princípios maravilhosos, né, que você dividiu conosco. E me veio à mente o discurso do presidente Nelson de 2018, que se chama Podemos Agir Melhor e Ser Melhores. Esse discurso ensina uma lição fantástica sobre a importância do arrependimento nas nossas vidas, né? Que ele é o caminho, como o Danilo falou, pelo qual nós vamos progredir em direção ao Salvador. Se nós desejamos nos tornar como Cristo, precisamos com certeza ter um enfoque, como o presidente Nelson ensinou, constante e diário no arrependimento. Muito obrigado, Danilo, muito esclarecedor, e obrigado por dividir essas escrituras. E o contraste interessante com relação a essa leitura que nós fizemos do Elder Anderson, que ele disse que realmente o arrependimento é o ponto central do evangelho, por isso que nós precisamos, né, podemos ficar tranquilos quanto à sua necessidade. Ao passo que também, diante dessa situação em que o mundo está cada vez mais caótico, os problemas que nós estamos vivendo, nossos jovens inevitavelmente vão enfrentar essas dificuldades, né? E, Danilo, quais são algumas ações práticas que um jovem do Instituto, né, que está aí nessa idade, 18 a 35 anos, que está vivenciando algumas coisas, ele pode fazer para não desanimar diante da falta de fé? Porque ele vai encontrar, em dados momentos, vai encontrar pessoas que vão tentar puxar a fé dele para baixo, vão tentar, talvez, esmorecer o testemunho que ele possui. E o que ele pode fazer de forma prática para se blindar, para se proteger dessa falta de fé que muitas vezes pode estar ao redor? Muito bom. Nós temos aprendido, através do Evangelho de Jesus Cristo, e através dos profetas atuais, de que a alegria que nós podemos sentir, ela não depende da circunstância, mas depende muito do foco de nossas vidas. Nós podemos observar muitas vezes nas Escrituras, às vezes, irmãos, famílias, muitas pessoas vivendo a mesma circunstância, mas as escolhas que eles estavam fazendo de olhar para a direção correta ou melhor, fazia com que eles pudessem, dentro desse processo, ter uma compreensão sobre tal acontecimento, é um pedido que o Senhor havia feito através do profeta, e assim por diante, né? Alguns deles tiveram experiências significativas, como visões, mas a maioria deles tiveram experiências que, no coração deles, né, foi feita uma confirmação. Então, eu acho que temos que evitar comparações, temos que buscar manter o nosso foco na direção correta. Uma palavra muito forte hoje, que talvez tenha desviado o foco de algumas pessoas, é o perfeccionismo. O Senhor, ele não está, como disse o Elder Tidorf, Deus não precisa de pessoas que sejam perfeitas, mas ele busca aqueles que oferecem um coração e uma mente solícita, e ele os tornará perfeitos em Cristo. Então, nós estamos vivenciando um processo de aperfeiçoamento constante. O presidente Nelson disse: façamos o melhor possível, procuramos melhorar a cada dia. Quando surgirem imperfeições, devemos continuar tentando corrigi-las. Nós podemos ser mais tolerantes com nossos próprios erros e com os erros daqueles a quem amamos. E aí, o Elder Stanfield, então, amplia a nossa visão,
dizendo que o perfeccionismo não é o mesmo que aperfeiçoar em Cristo, porque o aperfeiçoamento em Cristo é um processo que é guiado amorosamente pelo Espírito Santo, de nos tornarmos mais semelhantes a Ele. Então, os padrões estabelecidos por um Pai amoroso e bondoso são claramente definidos no convênio, e isso alivia o nosso fardo da culpa de estarmos inadequados e sempre enfatizando, então, quem nós somos aos olhos de um Deus. Então, nós não estamos buscando um perfeccionismo, mas nós estamos buscando um aperfeiçoamento constante. Então, o estudo das Escrituras, o instituto, né, a companhia de pessoas que possam trocar boas experiências, aprender com a música, confiar plenamente na expiação, de que a graça da expiação de Cristo vai complementar os nossos esforços. E Deus, ele ama o nosso esforço. Então, possamos continuar nesse processo de aperfeiçoamento constante em nossa jornada. Obrigado, Danilo. Ótimas sugestões e, de fato, o Senhor ele vai nos abençoar com uma medida adicional do seu Espírito ao fazermos essas coisas. E nesse processo, né, de nos tornarmos aquelas pessoas que o Senhor espera que sejamos, sem dúvida alguma terão alguns desafios inevitáveis, mas o Senhor ele vai nos ajudar a superar todos eles. Nessa parte final, Danilo, eu queria só compartilhar com, né, que nós pudéssemos falar um pouquinho aqui, né, nesse momento final, sobre o fato de que realmente o Senhor ele deseja que nós nos tornemos limpos. E muitas vezes, em dados momentos, quando nós olhamos para o arrependimento, pode talvez nos dar aquela sensação de que é algo que é uma punição, é algo que é, é algo que vai nos trazer tristeza, quando na verdade é o contrário, né? O Senhor ele nos deu essa ferramenta, nos deu esse princípio para nos ajudar a se aproximar a Ele. E o Elder Anderson ele disse assim: quando você ouvir a palavra arrepender e ouvir as vozes que tanto e ouvir as vozes que tanto animam quanto desanimam, respire fundo, erga a vista aos céus, ou abaixe a cabeça por um momento. E então, por meio do Santo Espírito, a voz de seu Pai Celestial lhe dirá o que deve fazer. Prometo-lhe que, ao procurar o arrependimento por meio de seu Pai Celestial e de seu Divino Filho, você ganhará forças para guardar os mandamentos. Você receberá um poder que erguerá e confortará, e ao se regozijar em sua nova vida, em sua confiança em Deus. Como servo do Senhor, afirmo-lhe que o arrependimento é uma parte verdadeira e essencial de seu plano. O Senhor necessita de você, um você humilde, um você arrependido, um você limpo, um você puro, um você que guarda os convênios, um você que honra os mandamentos, a fim de usar seus talentos e suas grandes habilidades, que crescem exponencialmente por meio do seu dom e poder do Espírito Santo, para preparar você e os outros para a segunda vinda do Filho de Deus. Ao terminar, Danilo, eu gostaria que você pudesse compartilhar conosco quais bênçãos nós recebemos quando nós somos mais puros, quando nós somos mais limpos, né, diante dessa perspectiva, porque o Adrian Anderson disse, né, o Senhor precisa de um você mais puro, de um você mais limpo, de um você que guarda os convênios. E eu gostaria que você pudesse dividir com os nossos jovens quais as bênçãos que nós recebemos à medida que nós nos tornamos cada vez mais puros e mais limpos. Obrigado. Eu acho que em nossas responsabilidades acadêmicas, profissionais, familiares, eclesiásticas, nós sempre fazemos muitas coisas, né? Tomamos muitas decisões, fazemos algo novo e muitas vezes nos sentimos talvez como a família de Leí, que precisou deixar todas as coisas para partir para um lugar novo, uma missão nova. Então eu posso dizer que eu sinto o amor de Deus agindo na minha vida. Eu posso dizer que o Senhor ele sempre nos ajuda, nos capacita a fazermos as coisas que são difíceis, quando nós com humildade buscamos e nos humilhamos a Ele e buscamos também nos esforçar para vivermos os convênios que fizemos com Ele. Ter conosco a manifestação do Seu Espírito, essa promessa real, é tão importante
porque ele pode nos direcionar, acalmar o nosso coração, nos consolar e nos ajudar em nossas escolhas diárias e pequenas. A Alma 37 promete, convida-nos e promete também que se nós nos aconselharmos com o Senhor, Ele vai nos dirigir para o bem. Então, como será a oportunidade que nós abrimos em nossas vidas do Senhor Ele poder nos direcionar na medida em que fazemos as escolhas e buscamos o arrependimento em meio às nossas fraquezas também, os nossos erros. Mas dentro do convênio que nós fizemos com Deus, é uma coisa que me chama muito a atenção é de que existe um lugar especial no coração de Deus para aqueles que fazem convênio com Ele, e de que Ele nunca se cansará de nos ajudar e nunca se esgotará por paciência ou misericórdia para conosco. Então, se nós estamos buscando nos unir a Ele, Ele vai nos esforçar para nos perdoar, para nos dar a oportunidade de mudar e vai nos ajudar a poder crescer em diversos aspectos de nossas vidas. Então, existem bênçãos reservadas a todos aqueles que fazem convênios com o Senhor, para que eles possam, então, direcionar a sua vida e poder desenvolver atributos, dons, talentos que lhe faltam ou que sejam necessários durante todo esse processo de sua vida, seja no crescimento espiritual, secular, profissional, em cada uma das áreas de suas vidas. Sempre que nós trazemos o Senhor para as escolhas, buscamos aumentar a nossa capacidade de receber orientações através da mente, do coração, o Senhor Ele vai nos ajudar e nos guiar se nós estamos nos esforçando em viver em retidão, como as promessas que são realizadas. Obrigado, Danilo. E eu lembrei de algo que nós aprendemos recentemente com o Elder Con, numa reunião que nós participamos. Ele disse, né, que o Evangelho de Jesus Cristo é muito mais sobre ser, né, do que fazer. Porque quanto mais você é um discípulo de Cristo, mais poder você vai ter para poder fazer a obra dele. E eu reputo que uma das maravilhosas bênçãos que podemos receber é com certeza ser um instrumento poderoso e eficaz nas mãos do Senhor para fazer a obra dele. Danilo, muito obrigado por esse período que você teve aqui conosco, por esses ensinamentos tão valiosos que você compartilhou conosco. Nesse momento final, só gostaria mesmo de agradecer e unir meu testemunho, né, ao seu testemunho e todas as coisas que você disse aqui, que eu sei que são verdades eternas. E eu gostaria de abrir o espaço para você terminar testificando, né, compartilhando seu testemunho com os jovens, e agradeço mais uma vez por você ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Foi um grande prazer poder estar aqui também. Tenho assistido, né? Assisti o último podcast da semana passada também. Foi maravilhosa a oportunidade de aprender sobre esses princípios desse curso tão especial. Bom, quando nós olhamos, né, para a história de vida dos nossos profetas, homens e mulheres maravilhosos nas Escrituras, esse ano estudando um pouco sobre Moisés, nós vemos ali, né, uma missão maravilhosa de tantos acontecimentos especiais, Enoque, né, podemos voltar para Nefe, livro de Mormon e muitos outros homens e mulheres tão especiais. Mas também nós precisamos nos lembrar de que eles também, em algum momento, se sentiram também, às vezes, incapazes, ou pela sua dificuldade na fala, ou pela dificuldade de falar em público, né? Mas quando eles permitiram que Deus pudesse agir em suas vidas, a perspectiva, a maneira como eles passaram a olhar a si mesmo foi completamente diferente. É maravilhosa, né, as passagens que nós vemos, por exemplo, quando Nefe, né, em 2 Nefe 4, ele se sentia uma pessoa miserável. Ele começava a pensar nas coisas difíceis que estavam acontecendo. Mas em determinado momento ele começa a pensar sobre o amor de Deus e começa a contar todas as experiências que Deus já havia manifestado o poder dele na sua vida. E eu fiquei pensando como isso é importante, naqueles momentos que são mais difíceis, nos lembrarmos de que Deus já manifestou o poder dele em nossas vidas em outras ocasiões, tendo uma força, um testemunho conservado até que possamos alcançar aquilo que nos falta. E o convite maravilhoso do Senhor e as promessas feitas a Enoque, né, quando ele não se sentia talvez tão capaz das coisas que precisava realizar, o Senhor prometeu que iria justificar suas palavras, as montanhas, enfim, e tantas coisas o Senhor faria por ele. O Senhor diz: e tu permanecerás em mim, e eu em ti, portanto, anda comigo. Então, quero testificar de que se nós nos esforçarmos para andar com o Senhor e vermos a nós mesmos e as outras pessoas a partir da perspectiva dele, nós podemos, então, ter momentos muito melhores em nossas vidas, em nossa jornada, tendo a paciência, dando o tempo ao tempo em relação a todas as coisas que precisamos fazer. Cristo é o nosso Salvador, somos abençoados por termos um profeta vivo. O presidente Oaks tem sido a voz de Deus para todos nós. Ele nos disse
que às vezes não vamos nos lembrar de todas as coisas que alguém nos disse, mas vamos nos lembrar daquilo que nós sentimos, como ele já se sentiu também em alguns momentos. Então, podemos transmitir aquilo que está no nosso coração, podemos aprender cada vez mais a olhar para o coração das pessoas e não para a aparência, para que assim possamos, então, ter experiências melhores, significativas, enquanto estamos, então, buscando nos tornar como Salvador. Queria compartilhar com gratidão a oportunidade de estar com vocês e o meu testemunho também. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Muito obrigado, Danilo. E alunos, finalizamos essa aula de hoje, lembrando que a última pergunta, né, sempre a pergunta padrão, gostaria que você pudesse compartilhar conosco que verdades debatidas aqui hoje, elas tocaram mais o seu coração. Compartilhe conosco o que foi mais significativo para você nessa aula de hoje e eu vou adorar ler seus comentários lá no nosso formulário. Espero que você possa estar aqui então na próxima aula. Agradeço mais uma vez o Danilo e nós nos vemos então na aula 3 do curso Dom Divino do Perdão. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.